Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo de número 3. Amém. Capítulo 3, verso de número 15. Apocalipse 3, 15. Quem não achou, está aí no telão, né? Para ler. Eu vou ler, os irmãos só acompanhem. Verso 15 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, que unja os olhos com colírio, para que vejas. Amém. O 19 para encerrar diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, arrepende-te. Amém. Aleluia. Os irmãos podem se louvado seja Deus. Irmãos, esta noite eu estava aqui meditando em algo que Deus falou comigo essa semana, e lendo aqui essa passagem de Apocalipse, livro das revelações, uma carta que Jesus manda ao apóstolo João escrever a todas as igrejas da época da Ásia, 7 igrejas da Ásia, e a cada igreja um pastor. E Jesus fala para João: escreve uma carta direcionada a cada pastor, e você vai levar essa carta para cada um deles, e ele vai ler essa carta para todas essas igrejas. Agora, o interessante, irmãos, é que nessas cartas Jesus fala tudo o que está acontecendo dentro da igreja. As 7 igrejas, João pega cartas e leva para o pastor lê diante da igreja, porque foi uma ordem de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E os pastores tiveram que ler, ainda que ele estivesse incluindo na repreensão, ele teve que pegar a carta e ler diante da igreja. E ali o interessante foi que Jesus relatou tudo que estava dentro da igreja, e oculto ele revelou. Ele contou nas cartas o que estava acontecendo na vida das pessoas dentro daquelas igrejas. Também disse para o pastor como é que estava a vida dele diante de Deus e diante da igreja. Irmãos, se nós pararmos para sermos um pouquinho inteligentes, nós vamos saber de verdade que de Jesus ninguém esconde nada. Sim ou não? Quando a Bíblia fala, irmão, que ele tem olhos como chama de fogo, simboliza que o olhar de Jesus atravessa tudo, ele enxerga tudo, porque nada fica em trevas, porque os olhos de Jesus são luz, e para onde ele olha, ele contempla, ele vê, ele enxerga, ele sabe. Agora, o interessante é que nós vemos uma coisa, irmãos: as revelações de Deus, elas não pararam.
Nós vemos aqui em Apocalipse as revelações que o Espírito Santo traz. Eu estava aqui matutando nisso, me lembrando, irmão. Deus me fez voltar no meu passado, na época que nós não saímos dos montes de Porã. Os irmãos que me conhecem aqui já tem muitos anos sabem disso. Aqui, hoje, sempre tivemos uma equipe de gente que nós se arrastava para os montes, jejum, oração direto. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Começava congregando tanto Vila Brasileira, eu arrastava a multidão de espírito. Sempre vinha um pouco antes, vinha gente de Suzano, de Iapeba, vinha gente de longe para vir para cá, para ir com a gente para os montes. A gente começava uma campanha, às vezes, nós não vamos falar nada para ninguém, mas nós começávamos em 5, 6. Era uma campanha de quanto? De 7 semanas. Quando chegava na 4ª semana, já tinha 30, 40, tudo atrás da gente, indo para os montes. Orando, jejuando, consagrando, buscando a presença de Deus. Agora, o interessante é como Deus, nessa época, trazia revelações, irmão, profundas. Nós vemos que aqui, quando Jesus ele fala para 7 igrejas, e todas elas, por melhor ou por pior que ela fosse, aqui nós vemos que no meio de 7 igrejas, 5 igrejas praticamente elas estavam reprovadas. 5 daquelas igrejas estavam praticamente reprovadas. Só 2 receberam o elogio de Jesus, e praticamente só uma foi achada perfeita. Uma igreja que realmente estava na posição correta diante da palavra, diante de Jesus e pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Eu já preguei sobre isso uma vez e falei, naquela época a glória de Deus ela devastava a terra de uma forma tão tremenda, irmãos. O evangelho naquela época ele caiu sobre o povo com uma graça violenta, e era uma glória, porque na nossa época de conversão a igreja já era assim. Os irmãos que são antigos aqui falam assim: pastor, às vezes os irmãos falam só da igreja antiga, porque é verdade, irmão. O pecado multiplicou, a iniquidade avançou, a vaidade se alastrou, e o Espírito Santo vai só se entristecer. Agora nós vemos que naquela época o evangelho já era assim, irmão. 5 igrejas já foram reprovadas. Tenta imaginar a situação no dia de hoje. E naquela época já Jesus disse a todas aquelas igrejas, falando todas as coisas, até mesmo aquela que ele achou perfeita. Lá no final da carta ele disse: ao que vem ser. Por quê? Enquanto você está vivo aqui, a sua guerra não para. Você tem um inimigo chamado Satanás. Ele é estratégico, ele sonda a sua vida todo dia, ele fica te examinando, te olhando, ele quer achar um jeito de te pegar. Pelas suas ações e palavras, ele vai colocar no seu caminho o que você muitas vezes profetiza, o que o seu corpo muitas vezes está atrás, o diabo vai colocando, porque ele é estrategista. Quando ele foi conversar com Eva, ele chegou lá mostrando o chifre, dizendo que era o Satanás. Sou o diabo, Eva, vem falar com você. Não, ele chegou lá com a vozinha da cobra. Ô, Eva, vim aqui para falar com você uma coisa que você não sabe. Aquela vozinha tranquila. E Eva foi lá conversar com ela de boa, porque viu que a conversa era boa. O diabo não traz conversa ruim para ninguém, não. Não traz. Eu fico lembrando até hoje de algumas provas que eu enfrentei, e foi prova mesmo assim terrível, irmão. E provas que o diabo veio com aquela sutileza dele, eu olhei e falei: Satanás, mosquito dos infernos, é assim que você quer me pegar? E a gente, irmãos, que está em oração e jejum, ele sabe como vencer. Eu falei para os irmãos uma vez que Deus me deu uma revelação tão clara. Foi no início do meu ministério, eu estava começando meu diaconato, pregar, eu estava com aquela visão de evangelista, e eu tive uma revelação que eu estava andando ali para a sua na calçada, e do meu lado apareceu uma mulher
linda, pensa numa mulher bonita, irmãos, que enchia o olho de qualquer um, até outra mulher olhava se olhasse, porque a mulher era bonita demais, andando do meu lado, uma roupa bem decotada, e olhando para mim, sorrindo. Eu apertava os passos, ela apertava também, eu diminuía, ela diminuía também. Ele falou: o que está acontecendo? Está me seguindo? Ela falou: sim, eu estou te seguindo. Mas por que você está me seguindo? Ela disse assim: porque eu vou te derrubar, eu vou acabar com a sua vida e vou acabar com o seu ministério. Eu falei: com o meu ministério, Satanás, aqui não. E eu acordei expulsando e repreendendo: sai, Satanás, sai, em nome de Jesus. Aí eu prometi para minha esposa: venci o diabo. Venci nada, irmão. Deus me mostrou naquela noite que o inimigo ia começar os ataques dele contra a minha vida. Não pensa numa situação, minha vida virou um inferno com mulher. Eu nunca vi uma coisa dessa. Começou a aparecer tanta coisa no meu caminho. Apareceu uma mulher na igreja lá, irmãos, que cismou comigo do nada. Eu nunca tive nem conversa com a mulher. Queria bater na minha esposa, porque queria sair comigo. E não é porque era bonito, não, porque é o diabo, né, meu irmão? É o Satanás. Mas de 0 a 100 anos ele não quer saber. Quando ele fala: eu vou derrubar, ele vai atrás. E aquela mulher tazanou a vida da minha esposa, mandando um recado para outra igreja. Eu fui obrigado um dia a parar lá na rua. Ela vinha aqui na rua, eu parei. Ela falou: ó, deixa eu falar uma coisa com você. Ela falou: o quê? Se você encostar um dedo na minha esposa, quem vai quebrar a sua cara sou eu. Não seja louca de encostar na minha esposa. Se você encostar a mão nela, eu quebro a sua cara. Você acredita? Não quero saber, eu quero assim mesmo. Você dá um jeitinho de sair. Ela sumiu, desapareceu, não voltou mais. Comecei a receber ligação de todo lado, irmão. Ligação na firma. Mulheres que trabalhavam na empresa me cercavam durante o dia, 11 horas, eu ia almoçar. Me paravam no caminho e falavam: Toninho, quero falar um negócio com você. Eu falei: pode falar. Vai falar: eu não quero saber que você é casado, como você vive com a sua esposa, quantos filhos você tem. Gostei de você, quero sair com você. Pronto. E eu com a boca aberta assim, olhando, comecei a rir. Falei: ah, diabo. Eu falei: filho, deixa eu te falar uma coisa, que eu sou casado, bem casado, graças a Deus, sou servo de Deus, sou homem de Deus. Falei: desse poço aqui esquece, está seco, você não bebe água aqui. Tão seco que nem quadra tem, nem balde tem, então você não tem como, aqui você não bebe água, porque eu sou de Jesus. Está falando algo assim, irmão. Porque tem gente que, dá trela para o diabo, irmão. Tem crente que ele não sabe que vida que ele tem com Deus. Ele não sabe se é de Deus ou se ele é do diabo, porque ele dá trela. A mulher vem e fala: gostei de você, você gostou de mim? Irmão, expulso de Satanás, que se não expulsar, vai dar zebra. Ou corta o fio logo, o diabo te pega. Irmão, eu estou falando uma coisa aqui, porque essa semana eu entrei numa guerra espiritual, que os irmãos vão entender o que eu estou pregando aqui, por que eu estou pregando. Porque tem gente que brinca com o pecado e acha que sim, não tem problema. Nós vemos aqui que Jesus, quando ele falou assim: que vencer, até aquela igreja que estava cheia de fogo, cheia dos dons, Jesus disse assim: muito bem, mas se você vencer, porque o inimigo não vai atrás, ele não vai te dar sossego. Não interessa quantos dons você tem, quantas línguas você fala, não interessa quantos jejuns você faz e quanto mais você faz, mais atrás de você ele vai estar, porque ele conhece a fraqueza de cada um de nós. Ele sabe aonde você é fraco e aonde ele te pega. Eu estou falando aqui porque o negócio foi sério. Estou falando sério. Tem gente que brinca e o inimigo não brinca não. Tem crente cochilando e o diabo doido para empurrar para ele cair da cadeira. Cochila mais um pouco, vou te empurrar e pá! Quando percebeu, já caiu. A Bíblia está falando que nós não podemos ser mortos. Nós temos que ser crentes e ser de Jesus. Nós estamos vivendo em dias terríveis. Estamos à porta do arrebatamento. As guerras estão aí provando. E as guerras mundiais já estão ameaçadas, irmãos. O tal do Bush lá diz que vai
a bomba lá dentro do Irã. E o cara da Alemanha falou: se entrar, eu também vou entrar, porque não está certo. E pronto, irmão, então esses países no meio, tudo com bomba atômica, vai virar uma guerra mundial. Ameaças de guerras mundiais. E até o nosso país já entrou na sombra aí. Por quê? Porque o tal do Lula já andou ameaçando Israel, diz que Israel merece mesmo ser bombardeado. Aí foi parar onde isso aí no ouvido de quem? Não, do próprio Israel, que já tirou até os como é que fala os negócios deles aqui dentro do Brasil? Fala as embaixadas deles, já tiraram dentro do Brasil, porque já estão contra o governo brasileiro. Até nós estamos arriscados a entrar nessa guerra, sem beber nada, por causa de coisas não falar. Quero que os irmãos entendam uma coisa: Jesus diz extraordinário e observar. Isso está anunciando que o arrebatamento está muito perto. Muita gente não entende, irmãos, que o arrebatamento não tem nada a ver com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua mulher. Jesus vem para buscar você. Jesus vem para me buscar. Ele não vem para buscar minha família sem mim ou comigo. Ele vem para me buscar. Dentro da minha família, quem tiver preparado sobe, quem não tiver, não sobe. O arrebatamento é individual. Quando Deus disse para Ló querendo salvar uma coisa, querendo salvar outra, Deus falou para Ló: sai depressa, escapa pela tua vida. E Deus disse o que para Ló? E disse para a tua família: ninguém não olhe para trás, vai embora, não olhe. Mas a curiosa da mulher de Ló tinha que parar, ouvindo barulho. Curiosidade. O que aconteceu com ela? Diz o povo aí: morreu. Por quê? Irmãos, essa semana eu estava orando, eu dobrei o meu joelho, eu não ia voltar. Vou falar ontem comigo mesmo, tá? Aquela revolta espiritual. Eu falei: Jesus, mas o que está acontecendo? Meu Deus do céu, que luto, parece que eu não estou conseguindo sair do lugar. E o Espírito Santo está apertando. Toda madrugada, 3h30, 2h30, 3 horas, 3h30, Jesus me acorda. Eu levanto, o Espírito Santo me incomodando. Ora. Eu dobrei meu joelho e falei: Jesus, não aguento mais isso. Que situação, Jesus. O luto espiritual tremendo que nós estamos enfrentando esses dias. Pai da glória, o que é isso? E Deus falou comigo uma coisa bem clara. O Espírito Santo falou comigo assim: já passou da hora de você também declarar guerra. Falei: declarar guerra? Declare guerra. E diga para a minha igreja também declarar essa guerra. Mas, Senhor, guerra espiritual contra o pecado. Declare guerra contra o pecado. O que separa você e eu de Deus, irmãos? Tem alguém aqui que não peca? Alguém aqui que não comete iniquidade nenhuma? E pode levantar a mão. Eu vou dar meus parabéns para vocês dizer que é corajoso, que eu não tenho essa coragem. Eu não tenho. Porque quando eu dobro meu joelho, a primeira coisa que eu faço: Jesus, perdoa os meus pecados, Jesus. Eu não sei nem como que eu pequei, por onde eu pequei, mas eu sei que eu pequei. Porque muitas vezes nós dobramos o nosso joelho, irmãos. Eu tenho certeza que muita gente aqui é assim: você já sente que você está em dívida com alguma coisa. É ou não é? Por que sente? Porque a santidade de Deus, irmãos, ela é muito alta. E nós, infelizmente, somos carnais e pecadores. Eu falei para os irmãos uma vez que eu sempre, na minha oração, eu dobrava meu joelho: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas iniquidades. Um dia um irmão se incomodou e falou: mas não, o que você está fazendo de errado? Eu falei: o quê? O que você está fazendo de errado? Você pede tanto perdão de pecado. Olhei para ele e falei: rapaz, tu é corajoso, tu entra na presença de Deus e não sente que tu peca, não? Parabéns para você, santidade eterna, né? Eu não tenho essa coragem, não. Eu entro diante de Jesus, quando eu olho para o trono branco, eu vejo a santidade do meu Deus, irmão, me sinto tão acolhido. Eu já peço misericórdia.
misericórdia, Jesus, de mim, misericórdia. Porque nós somos pecadores, mas existe limitação para tudo, sim ou não? Mas dessa guerra que o Deus colocou no meu coração, disse assim: declare guerra. Como? Guerra contra o pecado. A sua guerra começa agora. Vigilância, em primeiro lugar. Vigia no que você fala, com quem você fala. Vigia aonde você vai cuidar dos seus pés. Cuidado para onde você olha, o que você coloca dentro do seu coração. É guerra. Você tem que guerrear. Se você não guerrear pela santificação, você não vai se aproximar de mim. Aleluia. Declare guerra contra tudo o que te separa de Jesus Cristo. E cada um de nós sabe o que separa ele da presença de Deus e do Espírito Santo. Declare guerra contra a sua preguiça. Declare guerra contra a sua incredulidade. Pare de ser incrédulo. Comece a confiar de verdade em Jesus Cristo e acreditar nele. Aleluia, colocar no seu coração uma crença eterna. Aconteça o que aconteceu, o Senhor é o meu Deus, é o meu Deus, é o meu Deus. Aleluia! E Deus tem falado comigo, irmãos. Não é só o Espírito Santo falando comigo, e Deus me falando comigo pela palavra. Deus tem usado pessoas, pastores que pregam aqui, pastores que são de longe, e dizendo para mim, Deus vai te dizer: ainda que você seja jogado dentro da fornalha, o teu Deus é Deus. Ainda que você seja jogado na cova dos leões, o teu Deus continua sendo Deus. Aí o Espírito Santo torna a falar: declare guerra contra a incredulidade. Declare guerra contra a frieza. Declare guerra contra tudo aquilo que é iniquidade, aquilo que peca, irmão, tudo aquilo que faz teus olhos pecarem, tudo aquilo que você olha e traz o pecado para dentro do teu coração. Se afasta, se aparta daquilo. Nós não estamos mais em tempo de ficar brincando: eu vou, depois eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa e está tudo certo. Vai levando desse jeito, irmão, você vai ver onde é que você vai parar. Deus está dizendo para nós, agora nós estamos na etapa final da igreja para o arrebatamento. Nós temos que declarar guerra contra esta frieza espiritual da nossa vida, contra essa incredulidade, contra esse acomodismo. Nós temos que declarar guerra, aleluia, contra aquilo que está nos afastando dos dons espirituais, porque o Espírito Santo não atua mais dentro da igreja. Não tem visões, não tem revelações, não tem mais profecia. Acabou-se, não se vê mais aquela glória manifestada. E quando nós falamos disso, é pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertadas, pessoas recebendo bênção de verdade, sendo batizadas com o Espírito Santo, gente sendo arrebatada, tendo visões celestiais. Precisamos declarar guerra contra este tempo da iniquidade. Nós estamos vivendo no tempo, aleluia, que Jesus falou que ele viria como ladrão, e ele está vindo, e a frieza cada vez mais aumentando, e as igrejas cada vez pior. E Deus falou isso fortemente no meu coração: declare guerra, você. Glória a Deus. Eu te chamo para você largar todos os dias, para você largar a sua preguiça. Tira a sua preguiça, levanta seu joelho no chão. Não tem mais tempo de ficar cocheando. Às vezes fala: Senhor, mas eu vou levantar mais cedo. Levanta e ora. Teve um dia que eu falei assim: Senhor, mas 3 horas, mas daqui a pouco eu tenho que levantar. Eu tinha que levantar às 5h30 da manhã, vai trabalhar lá em São Paulo, fazer o serviço. Jesus falou assim: o serviço espera, você tem que buscar a minha. A palavra de Deus não diz buscar primeiro o serviço material, depois o reino de Deus diz? Buscar primeiro o reino e toda a sua. Teve um dia que eu cismei, falei: não vou lá não, estou cansado. Sabe o que aconteceu comigo? Meu sono sumiu.
Daquele momento diante eu não orei, mas varei a noite sem dormir, e lá, o dia amanheceu com os olhos regalados. Eu fui trabalhar cansado. Eu não sei como é que Deus trabalha na sua vida, mas na minha vida Deus está trabalhando assim. E quando eu levanto e oro, eu volto a dormir, o sono é tranquilo, porque eu conversei com Jesus, meu coração está tranquilo, meu espírito em paz. Glória a Deus. Eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O mesmo Espírito que falou com aquelas 7 igrejas, esse mesmo Espírito está falando aqui hoje. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo a esta igreja. Não é a outra. O Espírito Santo está falando com esta igreja. E Deus está dizendo: chega de moralismo, de acomodismo. Chega do amanhã, depois da manhã, semana que vem. Não. Ele está dizendo agora: saia daqui nesta noite. Saia daqui declarando guerra. É a sua guerra pela sua vida. É a sua guerra determinada pela sua família. É a sua guerra determinada contra os males da tua casa. É a sua guerra virada contra as ações do diabo. Eu não aceito mais, a minha vida não vai ser mais assim. Hoje, Jesus está dizendo: hoje, a partir de hoje, é preciso declarar essa guerra e sair daqui com o pensamento mudado. Glória a Deus. Deus está falando, e Deus falou comigo essa madrugada passada. Há muitos que não vão ouvir a minha palavra e vão se lembrar deste tempo quando eu falei e não deram ouvido. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja que está ouvindo. Quantas pessoas que estão aqui, vou falar agora os que estão aqui, sem medo de errar, que de manhã o Espírito Santo fala para você, não toma café. Mas eu estou com fome, Senhor. Aí parece que vem pensando no ouvido, estou de toradinho. O Espírito Santo fala: não, jejum. E chama aqui quantas pessoas que Deus fala com ele isso, porque já passou do tempo de você fazer alguma coisa pela sua vida espiritual. E a Bíblia declara, irmãos, que a maior arma que o cristão tem nessa terra, falado pela boca de Jesus, é jejum e oração. Vamos falar dos crentes preguiçosos agora. Jejum e oração. Os glutão, os que não conseguem ficar sem comer. Ah, mas ficar sem comer passa mal. Passa mal, irmão. Passa mal porque já acostumou a comer demais. Ninguém morre para ficar sem comer 3, 4 horas, não, irmão. Isso é coisa fictícia do corpo, da sua carne. É certo que o inimigo já lançou na minha pessoa. Ah, eu posso morrer, eu fico tremendo. Não vai morrer, não, irmão. O Espírito Santo vai te dar graça se você tiver fé e determinação. Tem gente que fala assim: mas eu tomei remédio. Eu tomo um remédio, ora Jesus, tomei meu remédio que eu preciso dele, mas agora eu estou em jejum, não vou comer mais. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Glória a Deus. Você vai sair daqui nesta noite ouvindo esta palavra e sendo um crente vitorioso, vai continuar sofrendo. Vai continuar chorando, vai continuar enfermo, porque Jesus está dizendo aqui, porque tem pessoas que não vencem, porque não declaram uma guerra espiritual. Tem gente que é assolada por enfermidades a vida inteira, não vence, porque não declara uma guerra espiritual. Eu estava falando esses dias em casa até. Irmãos, quando eu sofri aquela queda lá em casa, eu tropecei lá em cima da escada, irmão, e a minha escada, quem tem em casa sabe que ela é alta. Eu tropecei e voei, irmão, de peito no concreto, com a cara no concreto. Foi quando corri, Jesus. Quando eu levantei, irmão, uma dor tão grande, eu não sentia meu rosto, eu passava a mão assim, não sentia o rosto. Uma dor no peito tremenda, porque eu bati com o peito no chão, arrebentei tudo.
eu não conseguia falar sobre secar. Eu passei quase uma semana com uma dor terrível, não conseguia respirar. Uma noite eu levantei determinado, fui para a sala chorando. Mas Jesus, não aguento mais, eu estou com uma dor terrível. Fui no médico, mas Deus, é a dor grande dentro de mim. Eu acho que alguma coisa interna aconteceu comigo. E era uma dor terrível. Comecei a chorar na presença de Deus e pedindo misericórdia. Irmãos, eu acabei adormecendo. Foi tanto tempo que eu fiquei de joelho que eu não lembro se foi horas. Eu fiquei ali orando e chorando com Deus, com a mão aqui, pedindo a Deus misericórdia, porque eu não aguentava mais aquela dor. E quando eu acordei, a dor desapareceu. Glória a Deus, aleluia. A tua palavra, Senhor, me deparei, quando eu abri a Bíblia, me deparo com uma palavra que diz o quê? Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam. Jesus disse: você buscou e me encontrou. Foi nas madrugadas que eu joguei meu joelho no chão e fui chorar aos pés de Jesus. Oração, jejum e oração. Eu acredito no Evangelho, irmãos, que quando o Evangelho é genuíno, ele acontece uma coisa tremenda chamada sinais. E esses sinais seguirão os que crerem. E nós não temos visto os sinais, porque está faltando agora declarar essa guerra. Quem está ouvindo o que Jesus está falando, diga glória. Aleluia. E Jesus mandou dizer isso, mandou eu dizer isso para você, igreja. Assim como Ele me ordenou, declare guerra no céu. A partir de agora, declare guerra. Entra em santificação na minha presença. Vigia com as tuas palavras. Cuidado com quem você fala, porque fala. Seja uma pessoa de palavra direcionada. Meça o que você vai falar. E é verdade, irmão. Nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, para quem nós falamos. Porque isso, até nisso, Satanás trabalha. Até nisso o inimigo ele te pega para te tirar o seu foco dos céus. Uma vez que você é magoado, pronto, o diabo já tirei da presença de Deus. Desviei a mente dele do coração dele, já arrebentei a atenção dele, agora ele não tem mais olhar. E é uma ruína isso. Vigia com o que você fala, para quem você fala. É melhor, tem hora que é melhor não falar nada, irmão. Ah, mas eu podia falar, mas não, irmão, tem hora que é melhor não falar, você vai arrumar problema. Mas eu tenho razão, não engole a sua razão, fica quietinho que é melhor. Com quem você fala, às vezes você sabe que vai arrumar problema, melhor não. Meça as suas palavras. Vigie, para que você não perca a sua santificação. Porque uma vez que o diabo consegue colocar uma mágoa no teu coração contra uma pessoa por causa de uma palavra, irmão, ele já te separou de Jesus. O Espírito Santo já não vai querer olhar para você como olhava. Cuidado com as coisas que o inimigo tem te oferecido por aí. Porque tem gente que tem um olho, irmão, que não parece, mas o olho dele enche o coração dele. O diabo sabe disso. Ele olha e já, não, né? O coração não vigia. As pessoas não veem, mas tem que ver que é o Espírito Santo. Jesus não disse? Até sobre a cobiça. Quem olhar em uma mulher e cobiçar ela no seu coração, já pecou, já adulterou. Cuidado com o que você olha e com o que você coloca dentro do seu. Cuidado, porque, irmãos, a Bíblia diz, e Jesus falou assim, que os inimigos do homem são quem? Os inimigos do homem são quem, irmãos? São os da própria casa.
consegue tirar a sua atenção do céu, porque os da própria casa que às vezes te atrapalham. É os da própria família, que você já sabe que é melhor. Vigia com seus familiares. Vigia. Porque eles falam assim, não, vou falar também, ele fala também, pronto, irmão, fica tudo magoado com o outro, com a cara virada, não sei o que, né? E pronto. Irmão, o Espírito Santo não vai ouvir essas coisas, porque a Bíblia diz que nós não podemos ter nada no nosso coração contra ninguém, contra nada. Então o inimigo, ele vai utilizar conversa mole, conversa fiada, ofensas, palavras erradas. Palavras erradas, palavras de crítica, palavras de ofensa. Ele quer que você faça e fale. Ele quer que você faça para o negócio ficar ruim dentro da sua casa e te separar da presença de Deus. Então, muito cuidado. Vigia. É preciso, irmão, estou falando sério, é preciso declarar. De novo, eu quero ver a igreja falando. É preciso declarar. Faça a sua guerra, já comece dentro da sua casa. Você olha assim e fala: diabo, onde é que você está aqui dentro de casa? Quem que você vai usar para me atacar? Eu tenho que vir. Eu não posso ser quem ataca. E tenho que olhar quem vai atacar. Cuidado, irmão. Porque o inimigo, ele quer te separar da presença de Deus. Porque aí quando a pessoa faz, ofende, agride, aí vai orar, não adianta, irmão. Aí você dobra o joelho, Senhor. Não sobe, ele fala que o coração não vai, irmão. Uma vez que o seu coração está magoado, a sua oração não vai. E mesmo o Espírito Santo ele vai para os olhos e falar assim: não, você vai falar comigo desse jeito aí? Não. Tira do seu coração que está aí, limpo, como tem que perdoar. Tem que pedir perdão às vezes, porque falou, magoou, esqueceu. Tem que pedir perdão, a Bíblia diz. Vai até o teu irmão e conserta com ele. Você precisa ter paz. Se não tiver paz, não tem como dobrar os seus joelhos e orar. Vai ser só gemido. Dobra o joelho e fica lá: Jesus, misericórdia, Jesus, tem misericórdia. E a pessoa se sente que está errado. Declare guerra, irmãos. Vigia. Primeira coisa que Jesus diz na Bíblia, o quê? Ele fala assim: não, irmão, vamos orar. Não, Jesus diz primeiro: vigia. Né? Primeiro, olhar. Tem que olhar mesmo, cadê? Onde é que eu estou entrando? Tem que olhar, mas cuidado, porque tem gente que não vigia onde põe os pés dele, suja ele, depois quer entrar na presença de Deus. Olha, depois vigia, e depois ora. Aí a oração vai de boa, aí vai. O crente que ele ora, ele anda, com quem ele fala, o que ele faz, ele vigia no que vai fazer, aí ele ora, e a oração dele vai subindo numa boa. Cuidado com aquilo que você faz, com as palavras que você usa para agredir, para ofender, porque tem gente que fala: comigo assim, eu falo a verdade logo na cara. Isso seja usado pelo diabo. Porque essa é a verdade, irmão. Tem pessoas que gostam de falar o que quer, mas não gostam de ouvir o que não quer, né? Eu falo mesmo, aí o outro vem e fala também. Agora eu estou com raiva, porque falou, fala o que quer, mas não quer ouvir o que não quer. Tem que ser convertido, não convencido, irmão. Amém? Amém. Convertido, manso. A Bíblia diz: esteja pronto para ouvir, tardio, hein? Tem gente que tem uma pressa para falar, irmão. Não vem não, que aqui não vem não. Cuidado, irmão, porque a Bíblia diz: não deis lugar para o diabo, porque se der, ele usa. Eu sou a base de Deus. A base de Deus quando você está na presença de Deus. Se sair, o diabo entra lá e usa. O Espírito Santo sai fora, você fica usado pelo diabo. Lembrou de Pedro? Jesus disse que para Pedro: para trás de mim, Satanás. Onde é que ele estava? Dentro do corpo de Pedro, usando a boca de Pedro. Se usou o apóstolo Pedro, não vai usar você? Não vai usar eu? Eu não posso emprestar a minha boca para o diabo.
Dessa fonte não pode sair dois tipos de água, ou água doce ou água salgada. Ou a água é doce ou a água é salgada. Ou eu sou usado por Deus ou sou usado pelo diabo. Eu tenho que ser uma pessoa de Deus, ter testemunho, palavra e palavra boa. Tem gente que num dia está com palavra boa, no outro dia dá até medo de conversar, irmão. Só olha para esse dia, vou até para aqui, isso aí. Aqui não tem ninguém assim não, né? Acho que aqui não tem ninguém desse jeito. As pessoas que olham para você e falam, "Sô, que bom que você está aqui, vem aqui, vamos conversar." Porque um crente é muito gostoso você conversar com um crente convertido, que ele tem o Espírito Santo, que tem palavra boa. É ou não é? E é só Jesus para fazer essa obra nas nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé.